Divergência de Fux em julgamento de Bolsonaro ganha destaque internacional. Vamos acionar o correspondente Ivan Kleber. Julgamento político, ausência de provas e absolvição do ex-presidente de todos os crimes a ele imputados. Esses foram os destaques da mídia mundo afora. O Ivan Kleber vai trazer mais aqui pra gente, mais detalhes de tudo que aconteceu lá fora. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. Isso mesmo, a repercussão do voto do ministro Fux. E agora, aqui já noite na Europa, também repercute a decisão aí, o 3-1 pela condenação do ex-presidente Bolsonaro. As emissoras BBC News aqui na Europa, CNN nos Estados Unidos já noticiavam, assim como os jornais Wall Street Journal e Washington Post. Agora, voltando no dia de ontem, Geisiane, eu percebi que na mídia internacional houve uma certa surpresa, não pelo voto em si do ministro Fux e pelo tempo, 13, 14 horas ali que ele levou para apresentar o voto dele, mas pela quantidade de argumentos, enfim, que ele trouxe para o voto dele. É como se parte da mídia internacional tivesse descobrido ontem o que aconteceu de fato, enfim, toda a questão do processo. E eu acredito que nós temos aqui a repercussão, que a gente separou. Uma jornalista do jornal do portal Al Jazeera, do mundo árabe, ela meio que sintetizou, talvez, o sentimento da mídia internacional, porque ela disse que as declarações de Fux de que o tribunal não deu a Bolsonaro o devido processo legal, provavelmente, abre aspas, é música para os ouvidos de Bolsonaro, assim como de seu aliado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ela disse isso, então, que o voto do ministro Fux foi música para os ouvidos do presidente Trump. E nessa questão, o Serrão vinha falando, justamente da Casa Branca antes, é como se a mídia internacional observasse o voto, tivesse um olho no Supremo e outro justamente na Casa Branca. Conversando com algumas pessoas agora à noite e trocando ideia, aqui na Europa, é como se a partida não tivesse terminado hoje. Foi uma parte dela. Agora a bola, digamos assim, passa para o outro lado e existe uma grande expectativa de qual pode ser a reação da Casa Branca nas próximas horas, provavelmente dias, não horas, uma vez que o julgamento ainda não terminou. Então a mídia internacional, nesse primeiro momento, vem dando a notícia aí do 3-1, do voto da ministra Carmen Lúcia, mas com grande ênfase para os pontos abordados pelo ministro Luiz Fux. Por exemplo, ontem, o jornal Washington Post destacava que o voto de Fux gerou uma avalanche de reações nas redes sociais, com aliados do ex-presidente dizendo que o ministro está honrando a toga. Essa questão de honrar a toga aí repercutiu internacionalmente, viu? E que eles também repercutiram que um dos principais assessores, a gente sempre está falando dele aqui, o Jason Miller, do presidente americano Donald Trump, declarou na plataforma mídia social X que Fux, abre aspas, está destruindo completamente morais em seu voto. Então, essas 13 horas que o ministro Fux utilizou para declarar o seu voto repercutiram quase tanto quanto o julgamento em si, até porque agora a ministra Carmen Lúcia, ela foi muito rápida no voto dela, então dá espaço, obviamente, para a cobertura internacional em cima do voto do ministro, e como eu disse, trouxe muitos pontos que até então não haviam sido abordados pela mídia internacional como um todo sobre esse julgamento, viu, Geisiane? Vale ressaltar ainda aqui para a nossa audiência que os Estados Unidos está com os olhos bem abertos a tudo que está acontecendo aqui no nosso Brasil. E o Flávio Dino mencionou hoje na Suprema Corte o assassinato, de novo, aquele crime completamente hediondo. Donald Trump já fez também um pronunciamento em relação a isso, que coloca, portanto, aí mais atenção aqui dentro do nosso tribunal. Jorge Serrão, nós estamos com o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. E hoje a gente precisa aproveitar para tratar desse tema gravíssimo, esse assassinato brutal, covarde do Charles Kirk,
um jovem conservador que fazia palestras em universidades, debatia livremente, peito aberto, com a chamada esquerda americana e foi vítima de um assassinato assim inaceitável, algo assim de covardia, que bota o perigo político exposto. Estamos diante da doença esquerdopata tomando conta do mundo, o terror dominando. A repercussão disso nos Estados Unidos hoje está intensíssima, né? Somente nos Estados Unidos, mas aqui na Europa também, parlamentares do Parlamento Europeu já disseram que vão prestar homenagem e vão expor, inclusive, realizar uma exposição com os escritos e com os vídeos do Charles Kirk no Parlamento Europeu. Vários líderes, inclusive aqui o primeiro-ministro britânico Keir Starmer ontem fez uma declaração repudiando esta ação, né, que levou ao assassinato aí brutal do Charles Kirk. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, também se pronunciou, assim como o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Essa é uma repercussão mundial, Serrão. O Charlie Kirk começou um trabalho num campus universitário, né, falando com universitários, e a organização dele, a Turning Point USA, já ganhou a Turning Point UK aqui no Reino Unido, ou seja, estava expandindo, justamente levando a palavra, levando o debate aberto, como você bem disse. Então, essa repercussão é enorme. Agora, existe também a expectativa de que o FBI consiga trazer aí informações sobre quem efetuou esse assassinato. Agora, eu fico com uma declaração do presidente Trump, que ele fez na noite passada, logo após a confirmação, né, desse assassinato brutal. Ele disse que vai trazer justiça e que vai investigar os grupos que financiam essa retórica. Trump classificou que a retórica de esquerda leva a essa violência e de que, portanto, a sua administração, ele prometeu isso, vai ir a fundo atrás desses grupos, enfim, que organizam e que principalmente financiam, né, movimentos que depois levam a isso tudo. Só para você ter uma ideia, Serrão, da comoção e da importância, enfim, de estar aqui, de alguma maneira, o corpo, né, o caixão com o corpo do Charles Kirk será transportado pelo Air Force 2, que é praticamente o segundo avião mais importante, né, da política americana, depois do Air Force One, do presidente Trump. O Air Force 2, que é o avião do vice-presidente J.D. Vance, será encarregado então de levar o caixão com o corpo do Charlie Kirk do estado do Utah para o estado do Arizona. Realmente a gente fica até assim, não digo comovido, mas realmente é algo que está tocando muito no coração das pessoas aqui na Europa, não só nos Estados Unidos, viu, Serrão? Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.